estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui um destaque para hoje, que é sobre o Judiciário. Em pressão por aprovação ao Supremo Tribunal Federal, aliados de Messias querem levar pastores ao Senado. Indicado de Lula para o tribunal é evangélico e tem apoio entre outros setores religiosos. Alcolumbre, presidente da casa, resiste a aval. E o relator da sabatina dará parecer a favor de advogado-geral da União ao Supremo. E com o suplente alinhado, o ministro Carlos Fávaro descarta voltar ao Senado para votar em Messias. E um outro assunto também na política que diz que o governo deve afrouxar a meta de estatais em 2026 para acomodar os gastos do socorro aos Correios. E briga entre Michele e deputado envolve vaga ao Senado no Ceará. Também temos um outro destaque que a sigla de Bolsonaro se aproxima de vice de Zema em meio à disputa em Minas Gerais. E falando agora sobre a violência contra a mulher, ato de barbárie, diz o delegado do caso da mulher arrastada por 1 quilômetro na zona norte de São Paulo. E um outro caso também de violência, mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife. Incêndio este que foi provocado pelo próprio esposo e pai das crianças. E a polícia investiga agora esse feminicídio. Agora, falando sobre mudanças climáticas, temos aqui nesta primeira fotografia do carrossel desta terça-feira, conheça os bairros flutuantes, a usada solução holandesa para o mundo que está afundando no mar. E na imagem a gente consegue ver o plano desenhado para as Ilhas Maldivas. Um outro destaque falando sobre a astronomia, última superlua de 2025, em que o satélite ficará a 357 mil quilômetros da Terra, ocorre nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro. E veja o melhor momento para conseguir observá-la. E por último, navio Tempo Rei. Saiba como é o cruzeiro que faz parte da turnê de despedida de Gilberto Gil, que realiza o percurso de Santos ao Rio até quinta-feira, dia 4. Falando agora sobre São Paulo, Rua Teodoro Sampaio acumula lojas vazias e assusta moradores e comerciantes dos arredores. A prefeitura afirma ter reforçado zeladoria na via em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. E na Folha Estudantes de hoje, estudante antecipou o formato novo de questão do Enem quase um ano antes da aplicação do teste. O cearense Edcley Teixeira falou sobre esse pré-teste, que é um modelo com perguntas baseadas em um mesmo texto. Agora, o assunto internacional, falando aí desse embate entre os Estados Unidos e a América Latina, Trump nega pedidos de Maduro e faz pressão para que o ditador renuncie ao poder, afirma a agência. Já um outro destaque diz também que republicano afirma que Honduras está tentando mudar o resultado de pleito. E Polícia Federal lança operação contra ataque hacker a deputados federais que defendem o projeto anti-aborto. Agentes cumprem mandados de busca em São Paulo e Curitiba após ofensivas a sites de políticos. Agora, no Caderno Todas, temos aqui uma seguinte matéria que diz que as mulheres votaram para presidente pela primeira vez em 1945 e foram ignoradas por candidatos. O pleito, um mês após o fim do Estado Novo, foi também o primeiro com ampla participação social. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos um destaque para a ciência. Fósseis de 3,4 milhões de anos na África são de hominíneos que conviveram com a espécie de Lucy. Essa descoberta de mandíbula de uma criança de cerca de 4 anos solucionou o mistério de mais de uma década e determinou a existência de uma outra espécie. Falando agora sobre economia,
primeiro assunto de hoje é sobre carros. Aqui diz que as vans de luxo retornam ao mercado nacional em 2026 com novas opções vindas da China. Sobre o mercado de trabalho, aqui diz que a segunda parcela do 13º deve ser paga até dia 19 de dezembro. Também temos aqui um destaque para medicamentos. RD Saúde vai vender remédio de marca própria sem prescrição. Dono de Rai Drogazil obtém licença para fazer e comercializar mais de 20 moléculas. Um outro assunto, falando agora sobre o agro, pequenos produtores de café criam torrefações próprias e impulsionam renda em Minas. Beneficiamento completo permite que o valor obtido por saca do grão aumente em até 50%. Também temos aqui um destaque para esta terça-feira sobre energia limpa. Escolas de negócios ampliam esforço para praticar o que dizem sobre emissão de carbono. As instituições europeias criaram aliança para discutir e debater ações climáticas. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui um destaque para o Legislativo paulistano. União Brasil indica o vereador Rubinho Nunes para comandar a Câmara Municipal de São Paulo. Essa decisão ainda precisa ser confirmada em uma votação da Casa, marcada para o dia 15 de dezembro. E falando sobre a questão da violência, o novo titular da SSP de São Paulo, Oswaldo Nico, afirma que foco é combater sensação de insegurança. O delegado diz que índices criminais estão em queda e população não percebe melhora. Nos destaques internacionais desta terça, na Folha de São Paulo, filme conta a história de homem que salvou mais de 600 crianças antes da Segunda Guerra Mundial. Uma Vida, que é o nome do filme, retrata a trajetória de britânico que criou uma operação para salvar os judeus. Também temos aqui um outro destaque para esta terça sobre migração. Universitária deportada dos Estados Unidos para Honduras em viagem entre estados para ver a sua família. A Eni Lúcia Lopes, que vive no país desde os 7 anos, foi detida no aeroporto. E na França, segurança em galeria roubada do Louvre não era ponto a ser cuidado, diz o chefe do museu. O Laurens afirma que só descobriu o relatório de fragilidades 4 dias após o crime. Falando sobre saúde, de acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a maioria dos paulistanos consulta dentista no sistema privado. Esse estudo aponta que 67,6% dos que fizeram procedimentos odontológicos pagaram custos. Agora, sobre o meio ambiente, temos aqui uma análise da Folha de São Paulo. Redução da poluição faz com que nuvens reflitam menos luz solar. Esforços globais para melhorar a qualidade do ar involuntariamente aceleram o aquecimento. E sobre o trânsito, entidades ligadas às autoescolas preparam um contra-ataque no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, este tema relacionado ao trânsito é um destaque aqui na capa do Estado de São Paulo desta terça-feira. Isso porque CONTRAN faz mudanças profundas na concessão de CNH. O Ministério dos Transportes acredita que as novas regras podem reduzir em até 80% o custo da carteira. E hoje, 20 milhões de pessoas no Brasil dirigem sem habilitação. E temos aqui os principais pontos. Temos, por exemplo, a contratação de autoescola não será obrigatória, mínimo de aulas práticas cai de 20 horas para 2 horas. O candidato poderá contratar um instrutor independente. O exame será pago só uma vez, mesmo que haja reprovação, e a prova poderá ser feita no próprio veículo do candidato. Aqui temos a imagem do trânsito de São Paulo. A legenda nos informa o seguinte: o governo aposta em um processo mais barato e com menos aulas, diante de 20 milhões de motoristas que não têm CNH. Um outro destaque, a manchete, na verdade, de hoje, do Estado de São Paulo, fala sobre as contas públicas.
Com Correios em crise, o governo avalia mudar meta para estatais. Essa medida permitirá contornar o congelamento de gastos pela equipe econômica em pleno ano eleitoral. Integrantes da equipe econômica avaliam que o rombo nas contas dos Correios deve tornar necessária a mudança na meta fiscal das empresas estatais para 2026. Essa meta, estabelecida no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, prevê um déficit de até 6,752 bilhões de reais para o conjunto das empresas, ou 0,05% do PIB. Como o prejuízo deve ser maior do que estimado no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o PLDO, o governo terá de congelar despesas gerais, o que não vai querer fazer em ano eleitoral. E no mês passado, aqui nos explica que a estimativa para o déficit primário das empresas estatais em 2025 foi a 9,208 bilhões de reais, principalmente por causa do rombo nos Correios. A meta para este ano é de 6,2 bilhões. Isso obrigou o governo ao contingenciamento extra de 3 bilhões de reais nos seus gastos. E falando agora sobre o judiciário, temos aqui esta notícia em destaque, que Lula entra na articulação por Messias e não cogita plano B. O presidente se reuniu com o relator da indicação na CCJ do Senado e pediu a ministros que não falem sobre este assunto. Também sobre educação, o Ministério da Educação lança um novo índice para avaliar domínio de matemática. E Moraes pede à Polícia Federal um novo laudo sobre a saúde de Augusto Heleno. E sobre o INSS, contratada para telemarketing acompanhou a licitação na pasta. Também temos aqui um próximo assunto na Editoria de Economia e Negócios, sobre o caso Master. Previdência de Maceió aprovou aporte em reunião sem quórum. Encontro no qual foi discutida a operação de 97 milhões com Master ocorreu entre Natal e o Ano Novo de 2023. E sobre a tensão no Caribe, na Editoria Internacional, em ligação, Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder, diz o jornal. O americano afirmou disse a ditador, que ele deveria sair da Venezuela imediatamente. E por último, temos aqui um destaque no Caderno de Cultura do Estadão, fala sobre televisão. MTV põe fim à maior parte de seus canais. O Brasil está entre os países atingidos pela medida. E na foto, a primeira safra de VJs da emissora, em 1990. Agora, na capa do jornal Globo desta terça-feira, temos aqui a manchete de hoje. Empresas correm para distribuir lucros e evitar novo imposto. Quase 59 bilhões de reais já foram anunciados. Consultores fazem hora extra, tentando encontrar valores que possam legalmente entrar na conta. A reforma do imposto de renda, que instituiu a alíquota mínima de 10% sobre dividendos a partir de 2026, desencadeou uma corrida das empresas para distribuir lucros neste fim de ano e garantir a isenção do tributo. Em 15 dias, companhias anteciparam o anúncio de cerca de 59 bilhões a seus acionistas, valor que pode subir a 85 bilhões de reais na projeção dos analistas. E contadores têm trabalhado os fins de semana fazendo cálculos, por exemplo, para definir se vale a pena a firma pegar empréstimo para reforçar o caixa e distribuir o máximo de lucro que estava reservado para as despesas. E a engorda de dividendos deve elevar as remessas ao exterior, que podem pressionar o dólar. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, atirador que matou servidoras dentro do Cefet era CAC. A irmã diz que Alane Matos vivia amedrontada pelo assassinato e vê negligência da instituição. O outro assunto também em destaque: relator dá 6 anos para a mineradora iniciar a extração.
Especialistas temem que prazo, hoje de 1 ano, incentive o mercado de revenda de outorgas sem atividade econômica. O assunto internacional de hoje: parlamentares pressionam Trump sobre a ação dos Estados Unidos no Caribe. Democratas e republicanos exigem explicações após a revelação de segundo ataque para matar sobreviventes de embarcação. Na editoria de saúde, temos aqui um destaque: como prevenir e também sobreviver a uma ressaca. Dicas simples, como se hidratar antes e depois, ajudam o corpo a enfrentar a temporada de excessos. Agora, temos um outro destaque da Editoria Brasil: CONTRAN aprova o fim das aulas obrigatórias em autoescolas para tirar a habilitação. Entre outras medidas da resolução, que começa a valer após a publicação no Diário Oficial, está a redução da carga horária de aulas práticas de 20 horas para 2 horas. Falando agora sobre política, Lula atua na articulação para frear crise e garantir Messias. O presidente se encontrou com o relator da indicação no Senado, que é aliado de Davi Alcolumbre, para reduzir esse desgaste. Também na política, filhos de Bolsonaro criticam Michele por desacato ao pai. Em uma nova rodada de atrito, Flávio, que chamou a madrasta de autoritária, Carlos e Eduardo afirmaram que Michele desrespeitou o aval de Jair Bolsonaro ao criticar a aliança do PL com Ciro Gomes. E o partido convocou reunião hoje para enquadrar a ex-primeira-dama. E por último, temos aqui um assunto para o Rio de Janeiro: 138 mil reclamações para no máximo 5 reboques. Principal queixa dos cariocas: com mais de 500 reclamações por dia até setembro, o estacionamento irregular se multiplica sem combate. A cidade conta com no máximo 5 guinchos para a remoção dos carros. A empresa responsável já foi multada 6 vezes por não cumprir contrato e não houve interessados no serviço. É uma nova licitação feita pela própria prefeitura. Agora, na capa do jornal Correio Brasiliense de hoje, temos aqui estes 2 destaques que falam sobre o tempo. Um carro foi atingido por uma árvore no setor de Autarquia Sul ontem à noite e a motorista não sofreu ferimentos. Também o outro assunto agora sobre inundações: mais de 1.000 pessoas morreram em diversas regiões da Ásia. No Sri Lanka foram registradas 390 mortes, além de 362 desaparecidos nessa região. E a manchete de hoje: reajuste para forças de segurança do Distrito Federal começa em janeiro. O presidente Lula sancionou ontem a medida provisória que prevê um reajuste salarial para as forças de segurança do Distrito Federal. Os novos valores, com aumento de 19,6% a 28,4% da remuneração bruta, contemplarão categorias das polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros. A primeira parcela será paga em janeiro, a segunda em fevereiro. Ministros integrantes da bancada brasiliense no Congresso Nacional e o governador Ibanez Rocha comemoraram a assinatura. Essa medida provisória está em vigor por 120 dias e precisa do aval definitivo do Parlamento. E tirar a CNH pode ficar até 80% mais barato. Já no caderno de cidades, alunos da Escola Bilíngue de Taguatinga conheceram a obra da fotógrafa Isaura Cruz, que catalogou em fotografias 55 espécies de pássaros observadas no apartamento em que vive, na Asa Norte. E o livro, chamado Da Janela, será apresentado no circuito de lançamento que percorre os centros de ensino do Distrito Federal, com vídeos, explicações sobre essas aves e também a reprodução de sons que produzem. E falando sobre política, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.poder, que foi com o distrital Fábio Félix, ele que é do partido PSOL.
E aqui nessa entrevista eles vão falar sobre as articulações da esquerda. O Fábio Félix afirmou que o momento político exige união da oposição ao GDF. E aqui temos também um texto de opinião de Sônia Guajajara, e este artigo, intitulado por COP30 Indígenas Presentes, ressalta a participação inédita de representantes dos povos originários entre todas as COPs. E ao lado, temos aqui o obituário, o adeus de A Suzete, a ministra aposentada do STJ. A Suzete Magalhães morre aos 76 anos e deixa o mundo jurídico consternado. Um outro destaque também, na capa do jornal Correio Brasiliense de hoje, fala sobre uma investigação. 5 indiciados em clínica. Administradores da clínica Liberte-se e funcionários foram indiciados pela morte de 6 pessoas por causa de incêndio. Em um caso de violência, que também é um outro destaque, preso o homem que arrastou mulher. Douglas da Silva atropelou e dirigiu por 1 quilômetro com a vítima presa sob o carro. E como consequência, ela teve as 2 pernas amputadas. Falando sobre economia, auditoria no BRB. Polícia Federal adia depoimento. O novo presidente do BRB, Nelson Souza, anunciou a empresários da capital que instalou uma auditoria externa independente nas contas do banco e disse ainda que a instituição atuará com transparência. Depoimento de Paulo Henrique Costa, Polícia Federal, foi adiado. No outro assunto, Ibanez descarta cobrança em vaga pública. O governador Ibanez Rocha afastou a possibilidade de privatizar os estacionamentos públicos no Distrito Federal, a exemplo do que já ocorre nas proximidades da rodoviária e do CONIC. Segundo o chefe do Buriti, é preciso melhorar o transporte público antes de restringir a circulação de veículos. E os comerciantes comemoraram essa decisão do governador. Também no caderno de saúde, temos aqui um assunto que a obesidade é risco para Alzheimer. Pesquisa identifica marcadores sanguíneos que apontam relação entre o peso acima do que é considerado saudável e a doença degenerativa. Agora, na capa do jornal cearense O Povo de hoje, temos aqui o destaque que é para a resolução do CONTRAN. Emissão de CNH não necessitará mais de autoescolas. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou mudanças no processo de obtenção da habilitação. A principal alteração é o fim da exigência de aulas de autoescola. O candidato pode escolher forma de se preparar para os exames. E mais abaixo temos aqui um destaque para a moda. Mancuda, marca cearense criada na periferia, propõe uma moda acessível. Já um outro assunto, Ana Ximenes abraça o novo para manter o ponto da moda uma referência no varejo. Agora, na economia, indústrias de todo o país concorrem para contratar detentos no Ceará. Também na política, temos aqui um assunto que filhos de Bolsonaro criticam a Michele após falas dela contra a aliança com Ciro. Já em cidades, falta a consultas e cirurgias na rede estadual cai 12% após lembrete ou WhatsApp. E por último, temos aqui um assunto no caderno de cidades do jornal Povo sobre poluição marinha. Concentração de microplásticos no mar de Fortaleza é o triplo da registrada em Jericoacoara, de acordo com um estudo elaborado por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da Universidade Federal do Ceará. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui 3 principais destaques. No alto da capa, o primeiro fala sobre pesca. Com o tarifaço, setor deixou de exportar 250 milhões de dólares aos Estados Unidos, afirma Eduardo Lobo, da Abipesca. Também na publicidade, após compra do Interpublic,
Omnicom faz emissões e fecha redes de agências com impacto no Brasil. E aqui temos o obituário em destaque também. Célebre jurista na área de mercado de capitais, o advogado Ari Oswaldo Matos Filho morreu aos 85 anos de idade. Agora, temos aqui a manchete de hoje que fala sobre conjuntura. Produtividade do trabalho na indústria cai 23% em 30 anos. Cálculos são do FGV Ibre. A empresa nacional tem como desafios incorporação de novas tecnologias e risco de maior concorrência internacional. O outro assunto também diz que empresas sentem impacto mais intenso dos juros altos. O impacto negativo das altas taxas de juros sobre o financiamento às empresas já é evidente, com a transmissão dos efeitos da política monetária em nível muito mais intenso do que o sugerido ao sinalizar apenas o saldo de crédito amplo, que inclui bancos e mercado de capitais. Isso é o que mostra um estudo do Centro de Estudos do Financiamento das Empresas Brasileiras da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Esse levantamento sinaliza que, embora os indicadores de concessão de crédito bancário ainda estejam positivos, as empresas não estão com mais dinheiro para investir em estoques e comprar máquinas. E para o economista Carlos Antônio Roca, coordenador do Cefep-FIP, mesmo que os juros comecem a cair no início de 2026, continuarão excepcionalmente elevados. Agora, falando sobre política, Lula entra na articulação para vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula entrou em campo para reforçar a articulação que busca aprovar o seu indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Lula almoçou ontem com o relator da indicação ao Supremo, que é o senador Everton Rocha, e ele é muito próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tem um bom trânsito na casa, inclusive entre a oposição. No entanto, enquanto Lula agia para desanuviar o clima com os senadores, tornou-se público um mal-estar entre Messias e o ministro do Supremo, Flávio Dino. Em nota, Dino explicou que não se pronunciou sobre a indicação do AGU porque tem adotado a prática de se manter distante de assuntos politicamente controvertidos, ainda em apreciação no Senado Federal. Também temos aqui um outro destaque. Após crise de Michele com enteados, PL convoca uma reunião. Após o mal-estar causado por críticas públicas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará, a legenda fará reunião hoje para pedir cautela em comentários sobre arranjos estaduais. Essa informação foi revelada pela coluna de Malu Gaspar do Globo. Esse episódio levou os 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Flávio, Eduardo e Carlos, a acusarem a madrasta de ser autoritária, de atropelar o pai ao comentar as articulações e constranger o deputado André Fernandes, que é o presidente da sigla no Ceará e costura as alianças no estado. Depois das críticas da ex-primeira-dama na semana passada, ela foi rebatida por Fernandes, que afirmou ter tido o aval de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para costurar a aliança. Segundo o quadro do PL, há um mal-estar geral no partido em relação a Michele e suas críticas desautorizam até o presidente da legenda. Falando agora sobre um outro assunto, exportador redesenha estratégia após novas isenções. A nova lista de itens com isenção do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos levou exportadores brasileiros a reverem estratégias de redirecionamento de produtos a outros destinos. China, Japão, México e Canadá, por exemplo, absorveram parte das perdas entre agosto e outubro.
Segundo Tatiana Prazeres, ela que é titular da Secretaria de Comércio Exterior, caiu de 36% para 22% a fatia das exportações brasileiras aos Estados Unidos, submetidas à tarifa adicional de 40%. Aqui também nos diz que alguns itens voltaram a ser exportados aos americanos, como o café e a carne. E analistas dizem que será possível avaliar qual destino pagará mais, porém, é preciso fazer concessões para reconquistar espaço nos Estados Unidos. Abre aspas. Sob efeito de demanda aquecida e preço melhor, os setores poderão analisar se vão manter o negócio ou voltar a embarcar aos Estados Unidos. Fecha aspas, afirma Vera Canas, ela que é especialista em comércio internacional. E falando sobre novos aromas, agora da editoria de negócios, líder mundial em fragrâncias, aromas e sabores, a Givaudan pretende acelerar o crescimento no setor de alimentação e áreas adjacentes, entre elas o mercado de produtos para os animais de estimação. E abre aspas, vamos inovar na área de pets em parceria com os clientes. Não entramos para oferecer commodities. Fecha aspas, foi o que afirmou o CEO Gilles Andrié em entrevista ao Valor Econômico. Já um assunto internacional, Trump discute rumo da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu ontem na Casa Branca com seus principais assessores para discutir os próximos passos em relação à Venezuela, enquanto o governo intensifica a sua campanha de pressão sobre o país. Também falando agora sobre as cobranças da Receita, aqui diz que a Receita Federal está enviando a indústrias comunicados com cobranças de adicional de contribuição previdenciária, destinada a cobrir aposentadorias especiais. E o órgão entende que o uso de equipamento de proteção individual em caso de ruído, por exemplo, não afastaria a exigência. E ainda falando sobre negócios, temos aqui uma outra entrevista que o Centro Brasileiro de Relações Internacionais inaugura no dia 12 uma nova sede lá no Rio de Janeiro e tem planos de expansão e parcerias. Abre aspas, estamos nos preparando para uma nova envergadura na terceira década de existência, foi o que afirmou a diretora-presidente Júlia Dias Leite em entrevista também ao Valor Econômico. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui, no alto do site, um destaque para o imposto de renda, dizendo que as empresas correm para distribuir lucro e evitar nova tributação de dividendos. Os dividendos podem somar 85 bilhões de reais nesta reta final de 2025, mas a decisão de antecipar é das empresas. Falando também sobre a segurança pública, relator da PEC da Segurança apresenta relatório a líderes em meio à pressão do governo para acelerar a pauta. Mendonça Filho participa de reunião nesta terça-feira e votação na comissão especial deve ocorrer na quinta-feira. Também temos aqui um outro destaque, que a Polícia Federal faz operação contra ataques cibernéticos a deputados que apoiaram o PL anti-aborto. A polícia identificou que sites de deputados federais foram alvo de ataques coordenados. A matéria nos informa que a Polícia Federal realiza, nesta terça-feira, uma operação para reprimir e esclarecer ataques cibernéticos contra parlamentares federais que manifestaram apoio ao projeto de lei conhecido como PL anti-aborto. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Curitiba. E os investigados atuaram com ataques contra sites dos deputados Alexandre Ramagem e também a Bia Kicis. Esses ataques em questão eram do tipo negação de serviços, que ocorre quando um sistema é sobrecarregado com acessos
ou solicitações falsas, impedindo seu funcionamento normal. O objetivo é tirar sites ou serviços do ar, deixando-os indisponíveis. E a Polícia Federal identificou que diversos sites de deputados federais foram alvo de ataques coordenados, resultando em instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa. E a ação da Polícia Federal teve o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica e internacional. E aqui também nos fala sobre essa questão do PL anti-aborto, que diz que esse projeto de lei foi discutido na Câmara dos Deputados no ano passado e acabou gerando uma ampla repercussão. O texto visava equiparar o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio e tinha apoio da bancada evangélica. E no site oficial, na época, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, foi vítima também de um ataque hacker e ficou fora do ar, tendo apenas um tweet do presidente Lula. E ainda falando na política, almoço de Messias com bancada do PL é cancelado diante de divergência de aliados de Bolsonaro. O titular da AGU foi indicado por Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e busca votos na oposição. O almoço de Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF, com os senadores da oposição, foi desmarcado. Esse encontro aconteceria hoje, nesta terça. Esse almoço foi solicitado por Messias, estava sendo articulado pela senadora doutora Eudócia Caldas, que é a mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Esse cancelamento foi confirmado pelo senador Eduardo Girão. Também procurado, o líder da oposição, Rogério Marinho, disse que desconhecia esse encontro. Interlocutores de Messias minimizam e afirmam que houve um problema de agenda e que o almoço ocorrerá na semana que vem. E falando mais uma vez sobre o caso do Banco Master, filiado à União Brasil, contador da campanha de governador do Amazonas autorizou um aporte de 50 milhões de reais da Amazon Prev no Master. A gestão de Wilson Lima afirma que investimento corresponde a menos de 0,5% do total de aplicações da entidade previdenciária, que nega qualquer risco da operação. E falando ainda sobre a economia e sobre o Banco Master, chance de fundos de previdência recuperarem 2 bilhões aplicados no Master é baixa, dizem os especialistas. Aporte feito em letras financeiras do banco por 18 entidades não tem garantia do FGC. Há risco de elas terem de fazer contribuição extra para equacionar as perdas, afirmam os advogados. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto sobre os melhores pratos feitos do Rio. Copacabana é bairro que mais concentra restaurante. E na Vieira Souto, a empresa compra prédio inteiro para projeto de 450 milhões de reais. Sobre a questão da carteira de motorista, fim da obrigatoriedade das autoescolas. Saiba o que muda e quando muda. Nova resolução do CONTRAN flexibiliza etapas, permite aulas online e instrutores autônomos. Custo da primeira habilitação pode cair em até 80%. Também, um outro destaque é sobre a experiência em Buenos Aires, na editora internacional. Considerada a livraria mais bonita do mundo, a Ateneo faz 25 anos e abre aí um novo espaço. E sobre a retrospectiva 2025, Fernanda Montenegro fez questão de elogiar colegas no teatro. Agora falando já no assunto sobre política, que envolve a crise familiar, Michele responde filhos de Bolsonaro e volta a criticar Ciro Gomes. Ela afirma o seguinte: respeito a opinião, mas penso diferente. A ex-primeira-dama chamou o ex-governador do Ceará de raposa política e lembrou ofensas feitas por Ciro ao marido.
A ex-primeira-dama Michele se manifestou nesta terça sobre o atrito com os enteados, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela havia criticado publicamente no domingo a aproximação entre o PL do Ceará e o ex-governador do estado, Ciro Gomes, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do estado. Essa articulação é conduzida pelo deputado federal André Fernandes. Ela afirmou o seguinte em uma nota publicada nas redes sociais durante esta madrugada: "Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar os meus pensamentos com liberdade e sinceridade." E na mensagem, a ex-primeira-dama disse que vivemos tempos difíceis e também acrescentou o seguinte: "É normal que os nervos fiquem à flor da pele e podemos vir a machucar aqueles a quem jamais gostaríamos de magoar." Em seguida, Michele volta a criticar Ciro Gomes, a quem chama de raposa política. A ex-primeira-dama lista também ataques do ex-governador do Ceará ao marido. "Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos." E a ex-primeira-dama também diz em seguida que para derrotar o PT, a direita precisa manter coerência em relação aos seus valores. Agora, ao final da nota, ela pede perdão dos enteados e diz que não teve a intenção de contrariá-los. A Michele afirma ainda não saber qual é a vontade do Jair em relação à aliança com Ciro Gomes. E aqui também diz que Michele havia criticado essa aproximação do PL com Ciro Gomes durante um evento de lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. E há 2 meses, lembrando também que Ciro rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB. Um outro destaque, também falando sobre política, agora no texto de Malu Gaspar: "Flávio Bolsonaro vai à prisão pedir que Jair segure Michele Bolsonaro." A ex-primeira-dama foi às redes sociais dizer que jamais concordaria em dar apoio a Ciro Gomes. Aqui nos diz que a crise provocada pelas declarações de Michele Bolsonaro contra a aliança entre bolsonaristas e Ciro Gomes do Ceará chega à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Flávio Bolsonaro, que visita o pai na cadeia nesta terça, vai pedir a Jair que contenha a Michele e a faça recuar das críticas. Agora, falando sobre o outro assunto, já na editoria de economia, operador do Mensalão, Marcos Valério, é alvo de investigação em esquema de sonegação com atacadistas em Minas Gerais. A operação do Ministério Público aponta que 215 milhões de reais em ICMS teriam deixado de ser recolhidos. Rede Mineira Coelho Diniz também é investigada. E a Polícia Federal faz uma operação contra ataques cibernéticos a deputados que apoiaram o PL anti-aborto. Também temos aqui na editoria de saúde sobre excesso de álcool. Para sobreviver às festas de dezembro, médico e nutricionista dão 10 dicas que evitam, também curam a ressaca. Também temos aqui um destaque sobre os 33 anos de carreira do cantor Gabriel Pensador. Ele aqui diz que o cantor faz show para celebrar carreira e diz que o Brasil mudou pouco. Ele afirma que evoluiu a malandragem e não o resto. O músico comemora 33 anos de carreira com projeto audiovisual acústico, reunindo participações de Mano Brown, Lulu Santos, Xamã e Negra Lee, entre outros. Também temos aqui um outro destaque de um cachorro que venceu o câncer e o vídeo de celebração viralizou nas redes sociais. O tutor me escreveu em vidro de carro sobre a cura de Magnus e gravou o vídeo com a reação das pessoas por onde passava. E o seu tutor celebrou essa notícia com uma carreata improvisada na rua. Também temos aqui sobre a questão da tragédia na Paraíba. Entenda o que levou Leona a atacar Vaqueirinho, jovem que invadiu o território da Leoa. O comportamento
foi o esperado para qualquer animal selvagem, uma reação instintiva natural quando há invasão de seu território. Também temos um próximo caso, morto por leoa. Vaqueirinho é enterrado na presença só de uma prima e da mãe, que perdeu o poder familiar há uma década. O jovem foi ao conselho tutelar 2 dias antes de invadir jaula atrás de documentos para tirar carteira de trabalho e buscar um emprego. E aqui é a foto à esquerda de Gerson de Melo Machado na infância e à direita uma foto mais recente do rapaz já na sua juventude. Aqui nos informa que debaixo de comoção foi sepultado nesta segunda-feira no cemitério do Cristo, em João Pessoa, o corpo de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, atacado por uma leoa após invadir a jaula do animal em um zoológico na capital da Paraíba. Sua mãe destituída, Maria da Penha Machado, e uma prima acompanharam o enterro. A mãe, que perdeu o poder familiar há mais de 10 anos, hesitou diante do corpo antes de reconhecê-lo no Instituto Médico Legal. O ritual curto marcou o fim de uma vida empurrada desde cedo para a margem, entre abandono, doença mental e a sucessão de portas que nunca se abriram para Gerson, conhecido como Vaqueirinho. Aqui nos relembra que ele morreu no último domingo após escalar as estruturas de proteção do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, descer por uma árvore e entrar no Espaço dos Leões. Ele acessou a área interna sem ser visto e chegou ao território de uma leoa batizada de Leona, que avançou e o atacou imediatamente. O laudo inicial também indica mordidas no pescoço e choque hemorrágico. O caso levou a prefeitura a abrir uma apuração sobre as condições de segurança desse parque. E a trajetória de Gerson, como aqui nos explica, começou a se desintegrar ainda na primeira infância. A mãe, que também é portadora de esquizofrenia, vive em profunda vulnerabilidade, perdeu o poder familiar de todos os filhos. E Gerson era o mais debilitado. A certidão de nascimento dele, que já não tinha o nome do pai, deixou de ter o da mãe quando ele tinha apenas 10 anos de idade. E essa destituição familiar ocorreu para facilitar uma possível adoção, já que ele estava em casa de acolhimento. Todos os irmãos foram adotados. Segundo Verônica Oliveira, a conselheira tutelar que o acompanhou por anos, ele nunca foi cogitado para adoção porque as famílias rejeitam sumariamente crianças com transtornos mentais. Agora, temos aqui um outro destaque no site do Globo desta terça-feira: amputação, tiros e agressão. O que se sabe sobre os 3 casos de violência contra mulheres que chocam São Paulo. Entre sábado, dia 29, e segunda-feira, dia 1º de dezembro, a capital registrou atropelamento intencional e tentativa de feminicídio dentro de comércio e uma nova acusação contra um influenciador. Aqui diz que o intervalo de apenas 72 horas entre a madrugada de sábado, 29 de novembro, e a manhã dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, foi marcado por uma escalada de violência de gênero no estado de São Paulo. 3 episódios distintos envolvendo desde uma figura pública acusada de crimes sexuais até tentativas de homicídio com requintes de crueldade na zona norte da capital expõem a gravidade do cenário atual. As autoridades investigam os casos que resultaram em mutilações, ferimentos por arma de fogo e traumas psicológicos severos. Também temos um outro assunto no site em destaque sobre tragédia climática. O número de mortos após enchentes e deslizamentos na Ásia sobe para 1,3 mil e milhares de pessoas seguem desaparecidas até o momento. Operações de resgate avançam lentamente diante de estradas destruídas, bloqueios e alerta para agravamento do clima, como a gente observa aqui nesta imagem. Moradores se agarram a um carro que tenta avançar por uma estrada alagada após as enchentes repentinas numa vila da Indonésia. Hoje, nesta terça-feira, que essa imagem foi tirada. O próximo assunto
Para mais uma vez a violência contra a mulher. Homem que matou diretora e psicóloga no Cefet, no Maracanã, na Zona Norte, era CAC e usou uma pistola registrada para executar o crime contra essas mulheres. Caso investigado pela Polícia Civil como feminicídio, já que as testemunhas relataram que o suspeito não aceitava ser chefiado por mulheres. João Antônio Miranda Telo Ramos usou uma pistola Glock calibre 380, registrada em seu nome, para matar a diretora Alane de Souza Matos, de 41, e também a psicóloga Laíse Costa Pinheiro. Esse crime aconteceu na última sexta, no Centro Federal de Educação Tecnológica, no Cefet, ali no Maracanã, na zona norte do Rio, onde o suspeito trabalhava. Segundo as investigações, João tinha um registro de arma para ser um CAC, como é conhecida a categoria que reúne colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. E pouco depois da morte das duas mulheres, o atirador foi encontrado morto, ao lado da arma e de dezenas de munições. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha tirado a própria vida. O assassinato das duas servidoras federais é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital como feminicídio. E na especializada, testemunhas ouvidas pela polícia relataram que João não aceitava ser chefiado por mulheres. A investigação, segundo a Polícia Civil, está em fase de conclusão. Aqui nos diz que é uma das vítimas, a Alane. Ela era pedagoga, doutora em linguística, mãe dedicada e sambista também, em plena ascensão. E continuando na matéria, que nos explica que, de acordo com os relatos, o funcionário João Antônio chegou à escola pela manhã e cumprimentou todos normalmente. À tarde, ele entrou na direção e efetuou os disparos, acertando as duas mulheres que trabalhavam na diretoria de ensino. E em seguida, o autor dos disparos tirou a própria vida. Aqui diz que a professora Alane foi atingida na cabeça e também no ombro. A psicóloga escolar Laíse foi ferida na cabeça e no tórax. As duas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas infelizmente não resistiam às gravidades. As duas foram sepultadas nesse domingo e o enterro da Alane foi no cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste, e o de Laíse, no São João Batista, em Botafogo, na região sul. E a deputada estadual Élica Takimoto, professora da escola licenciada desde 2022, esteve nos velórios das duas vítimas e abalada afirmou não saber como será o retorno dos docentes e alunos ao centro. Segundo ela, colegas que presenciaram a tragédia relataram que João Antônio, o atirador, tinha ao menos mais 50 projéteis na mochila, além também de um histórico de atitudes agressivas com as mulheres. Agora, mudando de assunto, temos aqui esta matéria em destaque também no site. Fala sobre política. CPI do INSS prende ex-coordenador de pagamentos do INSS após depoimento. O presidente da comissão afirmou que depoente estava detido por calar a verdade. E ainda sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio denuncia 6 policiais militares após novas imagens mostrarem roubos e insubordinação na mega operação do Alemão em Penha. Imagens das câmeras corporais mostram os policiais arrombando casas, constrangendo moradores, roubando um celular e um fuzil abandonado, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, como a gente também mostra aqui nesta fotografia, nesse recorte, na verdade, do vídeo, a imagem mostrando aí o policial do batalhão de choque pegando um fuzil no meio da rua. Também temos aqui um outro assunto, que turista paga 10 mil por um cigarro, em golpe da maquininha em Ipanema. E a Polícia Civil prende essa quadrilha lá no Rio de Janeiro. Os criminosos miravam estrangeiros e ofereciam produtos baratos, mas na hora do pagamento inseriam valores exorbitantes.
Isso porque a praia de Ipanema é uma das preferidas dos turistas estrangeiros que visitam o Rio de Janeiro. Também temos aqui um assunto na política, que a disputa por protagonismo e piadas sobre Imbrochável, o que motivou o racha de Michele com os filhos de Bolsonaro. Esse conflito cresceu na última semana e contou com a ação conjunta de filhos do ex-presidente para explodir crise na família. E mais uma vez um assunto, antes de invadir jaula, Vaqueirinho disse que queria ver Leoa mais de perto. E as testemunhas afirmam que ele não teve uma noção do perigo. Gerson de Melo Machado, que tinha transtornos mentais, escalou parede e invadiu o recinto de animais no Parque da Bica, lá em João Pessoa. Também temos um outro assunto. Malu Gaspar escreve que PL convoca reunião de emergência para enquadrar Michele Bolsonaro. Também na economia, mudança no imposto de renda faz empresas correrem para distribuir lucro. Dividendos podem somar 85 bilhões de reais nesta reta final de 2025. A reforma do imposto de renda para isentar quem ganha até 5 mil, que entra em vigor no ano que vem, prevê cobrança de alíquota mínima para altos rendimentos, que vai considerar também os dividendos. E Merval Pereira escreve: situação de Alcolumbre é difícil. Não há uma razão técnica para barrar Messias. Razão política é outra coisa. Messias tem todas as qualificações aceitáveis nos últimos tempos. Um outro texto agora de Malu Gaspar é sobre o caso Master. Toffoli decreta sigilo máximo e transforma em caixa preta a ação de Vorcaro. E também temos um outro texto da colunista dizendo que Michele ignorou pedidos para não criticar a aliança com Ciro Gomes, afirma os integrantes da cúpula do PL. Flávio vai visitar Jair para que ele intervenha para segurar a Michele. E sobre o PVA 2026 no Rio, vale a pena pagar à vista com desconto ou é melhor parcelar? E os especialistas respondem: isso lembrando que o cronograma de pagamento começa em 21 de janeiro para a região. Sobre história, temos aqui um destaque que após 183 anos escondido, historiador encontra autorretrato de pintor em quadro da coroação de Dom Pedro II. O nome do quadro é O Ato da Sagração e Coroação de Dom Pedro II. Falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui a questão do estacionamento irregular lá no estado. O problema está no topo de reclamações à prefeitura, mas faltam reboques nas ruas. A empresa que faz a remoção de veículos já foi multada 6 vezes por não cumprir o contrato. O subsecretário diz que a cidade conta com de 2 a 5 guinchos. E sobre a Operação Ponto Fraco, a APF deflagra operação contra esquema de saques fraudulentos na Caixa, na Baixada Fluminense. Essa Operação Ponto Fraco tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa suspeita de realizar saques indevidos em contas da Caixa Econômica Federal, utilizando aí uma documentação fraudulenta. Também temos aqui um destaque para o Carnaval 2026. Últimos ingressos para arquibancadas são colocados à venda nesta terça no setor 9 da Sapucaí. Os lugares ficam perto do segundo recuo da bateria e serão vendidos a R$ 650. E conheça o trabalho do único professor do Rio a ganhar medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele diz que só é chato até você começar a acertar as questões. O Carlos Henrique Peixoto, que dá aulas no Polo Educacional SESC, vai visitar o Centro de Educação da Unesco na China. Agora, falando de um outro assunto, temos aqui um destaque para a saúde sobre a melhor forma de preparar o brócolis para ter o máximo de vitaminas antioxidantes. Método
mais popular, que é o cozimento na água, reduz os nutrientes e prejudica o sabor do vegetal. Também temos aqui um destaque que a OMS divulga diretrizes sobre uso de canetas emagrecedoras pela primeira vez. A agência estima que o número de pessoas que vivem com obesidade dobrará até 2030, a menos que medidas decisivas sejam tomadas para conter esse aumento. Também temos aqui um assunto sobre tendência estética. Quem são as celebridades que viralizaram com harmonização corporal e por que chamaram a atenção? E os especialistas comentam as técnicas e tendências que ganharam destaque entre as famosas ao longo deste ano de 2025. E falando sobre alimentação, farinha de castanha no Pará é 60% mais proteica que a de trigo, revela um novo estudo da Embrapa. E o produto foi testado em diversas receitas. Falando agora sobre esportes, se vencer o Brasileirão, Felipe Luiz ficará uma taça do número de conquistas do Guardiola em sua estreia no Barcelona. Também sobre o futebol internacional, Rodrigo chega ao maior jejum da história do Real Madrid para um atacante. E sobre o mais protagonismo em 2026, inegociáveis, Montoro e Barreira são vistos como peças fundamentais para o Botafogo. Já em negócios e finanças, redes chinesas de comida e bebida invadem os Estados Unidos. Redes com até milhares de lojas na China desembarcaram em cidades americanas, vendendo de chá de frutas com espuma de queijo aos ocidentais frango frito e hambúrguer. E aqui temos também: conheça o avião que promete transformar a forma como voamos e reduzir as emissões. Startup americana desenvolve uma aeronave com fuselagem integrada que consome 30% menos combustível e produz metade das emissões de modelos tradicionais. Agora temos aqui na coluna Valor Invest um assunto sobre efeito dominó, como a guinada nos juros japoneses contamina o Ibovespa. A narrativa, que começou ainda de madrugada lá no Oriente, afetou ativos em todo o mundo e pode mudar a história dos mercados em dezembro. E por aqui foi dia de bolsa para baixo e dólar para cima. Também temos aqui os destaques internacionais de hoje. Guerra Fria, código secreto e um corpo na praia. O mistério de 77 anos do homem de Somerton, que virou uma lenda. Também na guerra na Europa, Putin recebe enviados de Trump em Moscou. Rússia reclama conquista de cidade na Ucrânia. E Trump reúne Conselho de Segurança Nacional sobre Venezuela contra o narcotráfico. Sobre a questão de incêndio que aconteceu na China e Hong Kong, empreiteiras usaram redes de proteção inseguras em conjunto residencial, segundo as autoridades. E uma questão histórica em destaque também é sobre um tesouro esquecido. Temos aqui um destaque. Medalha olímpica de George Foreman, encontrada em garagem, vai a leilão nos Estados Unidos. Peça dos Jogos do México reaparece após décadas e será disputa em leilão aberto até 6 de dezembro de 2025, com lances em 2,5 mil dólares. Agora, no site de notícias do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um assunto. PL convoca reunião emergencial com Michele após crise com filhos de Bolsonaro. E Polícia Federal investiga parlamentares sob suspeita em crise do Banco Master. Inquérito deve ser encaminhado à PGR e todas as diligências terão que ser aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui uma matéria que primeira parcela do reajuste das forças de segurança sai no mês de janeiro. A medida provisória, que foi assinada nesta segunda, dia 1º de dezembro, prevê aumentos de até 28,4% para bombeiros, polícia civil e militar. Já sobre o Congresso,
Relatório da PEC da Segurança Pública será discutido. Relator Mendonça Filho submete às lideranças partidárias o texto que trata das mudanças no sistema. E sobre a reunião com os empresários do Distrito Federal, o presidente do BRB afirmou o seguinte: instalei hoje auditoria externa e independente. E sobre crime virtual, um homem é preso por estupro de vulnerável por meio das redes sociais. Aqui diz que o suspeito criava perfis falsos, se passava por outra pessoa e conquistava a confiança dessas vítimas. E oferta de crédito alavanca desenvolvimento econômico do Nordeste. O Correio e Banco do Nordeste realizam, nesta quinta, dia 4, um evento para discutir como expandir a capacidade produtiva e cultural da região. Agora, falando aqui sobre a Zona Verde, Ibanez Rocha descarta a privatização dos estacionamentos. Também temos aqui sobre a trama golpista, que Moraes determina perícia em general Heleno sobre Alzheimer. Também no futebol, José Boto e Luiz Campos, os portugueses na Copa Intercontinental. E um estudo investiga fator de risco central para o Alzheimer. Temos aqui também um outro destaque, que Papai Noel dos Correios 2025. Saiba como participar dessa campanha. O Dia Nacional do Samba terá celebração no CONIC nesta terça-feira. Sobre a CNH, CONTRAN extingue aulas obrigatórias em autoescolas. Ao CB.poder, Fábio Félix defende a unidade na esquerda para as eleições de 2026 no Distrito Federal. Temos um outro assunto também aqui no site de notícias do Correio Brasiliense, agora falando no caderno de cidades. Cozinheira esfaqueada após negar marmita de graça em restaurante. E o homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. E áreas de Vicente Pires ficam sem água nesta terça. E outro caso de crime: ataque a tiros em Santa Maria mata empresário e deixa 4 feridos. E colisão entre carro e moto deixa um motociclista ferido. No Itapuã, também temos aqui mais uma história de tragédia, que a polícia conclui inquérito e indicia 5 pessoas por um incêndio que aconteceu na clínica Liberte-se. E aqui também temos uma homenagem. Morre Maria del Mar, coordenadora de Letras, Tradução e Espanhol da Universidade de Brasília. Falando sobre meio ambiente, fotógrafa brasiliense lança livro com imagens da vista deslumbrante da sua casa. E sobre roubo, dupla detida durante roubo de veículo lá em Ceilândia. Também temos aqui mais um assunto para as chuvas, que uma árvore cai sobre carro após forte chuva no plano piloto nesta segunda-feira. E sobre evento, Feira do Trabalho e do Campo em Ceilândia abre a sua programação. E aqui temos um destaque para arte sobre Brasilidades. Conheça as obras de arte dos Palácios da Alvorada e do Planalto. Entre memória, reparação e diversidade, a curadoria dos Palácios Presidenciais, dirigida por Rogério Carvalho, transforma o acervo em um espelho que reflete a pluralidade do país. Falando sobre política, Lula entra em campo para salvar Messias no Supremo Tribunal Federal. GEAP Saúde comemora 80 anos em sessão solene na Câmara. Também temos aqui um protesto de policiais civis fazem ato a favor da PEC da Segurança nesta terça-feira, dia 2 de dezembro. Sobre as eleições do próximo ano, TSE inicia testes de segurança das urnas. E no Senado, o presidente da CPMI diz que reunião com o Messias não muda a votação. Agora, alguns destaques da Editoria Brasil. Temos aqui o caso da morte de Gari. E empresário nega crime e trata a morte como um incidente. René da Silva Nogueira Júnior é réu pelo homicídio de Laudemir de Souza Fernandes.
Ele confirma que estava no local do crime, mas nega que disparou a arma. E sobre o caso de violência, vídeo flagra momento de tiroteio em bar que matou 1 e feriu 8. Alvo dos disparos seria o gerente de tráfico do Buraco Doce, lá na região do Barreiro, que fica em Belo Horizonte, devido a desentendimentos entre facções criminosas. E o outro assunto é sobre tentativa de feminicídio. Homem atira na ex-companheira usando 2 armas simultaneamente. A vítima de 38 anos foi atingida ao menos 4 vezes dentro da pastelaria onde trabalha. Precisou ser socorrida de helicóptero. E também sobre uma tragédia. Mãe e filha de 7 anos morrem em queda de 10º andar de hotel. Esse caso aconteceu na Rua Espírito Santo, lá na esquina com a Rua Santos Dumont, e Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estavam no local. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade aos destaques no site do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto no caderno de Ciência e Saúde. NASA divulga foto inédita de Marte em alta definição. Também temos um assunto que uma criança de 3 anos recebe primeira terapia genética contra a síndrome de Hunter. E vírus da gripe aviária dribla primeira defesa do corpo. E cientistas identificam tipo sanguíneo em apenas 3 pessoas. Agora, nos destaques de economia, companhias abertas respondem por 23% dos tributos federais. E mercado passa a prever inflação dentro da meta. Também temos aqui no CB.debate desafios do progresso em meio às mudanças climáticas. E sobre o sistema financeiro, Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações no dia. Agora, falando nos assuntos internacionais em destaque aqui no Correio Brasiliense, no site de notícias, temos a primeira matéria que trata da tensão nas Américas. Ataque a sobreviventes de bombardeio põe pressão sobre Hegseth, que diz que o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do governo Trump, enfrenta críticas por autorizar ataques a sobreviventes de outro ataque aéreo à lancha da Venezuela no Caribe. E o presidente reúne Conselho de Segurança Nacional para debater sobre a Venezuela. E Trump confirma que conversou com Maduro por telefone. Essa ligação
revelada pelo jornal americano The New York Times, ocorreu no final de semana passado. Segundo o jornal, os dois discutiram a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos, embora não haja nenhuma reunião marcada. Zelensky se reúne com Macron em Paris para abordar negociações sobre a Ucrânia. Macron recebeu Zelensky com um aperto de mão em sua chegada ao Palácio do Eliseu, sede da presidência em Paris. E sobre a China, tem a tragédia que aconteceu no país chinês. Hong Kong cria comitê independente para investigar o incêndio que matou 151 pessoas. A imprensa local informou que várias pessoas que pediam explicações sobre a tragédia foram detidas. Falando agora sobre esportes, no basquete, Michael Jordan comparece a tribunal por processo contra NASCAR. E Fluminense lança camisa em homenagem ao ex-zagueiro Edinho. Sobre o futebol brasileiro, rumo à Libertadores 2026. Conheça os classificados até agora. Também no futebol diz que Flamengo rompe barreira dos 2 bilhões de reais e mira hegemonia. Agora, na Folha de São Paulo, morre aos 76 anos a Suzete Magalhães, ministra aposentada do STJ. A magistrada foi a primeira mulher a presidir uma corte federal no Brasil. Almoço de Messias com PL do Senado é cancelado após reação bolsonarista. A senadora havia convidado o postulante ao Supremo para conversar com colegas de partido. E Michele reafirma críticas à aliança com Ciro, mesmo após a reação de filhos de Bolsonaro. E morre Ari Matos Filho, 85 anos, fundador da FGV Direito São Paulo e de escritório de advocacia renomado. Advogado criou uma das maiores bancas do país, presidiu o SVM e foi o primeiro diretor em faculdade. Também temos aqui um outro assunto para a política. A BIM aponta riscos de interferência externa e de atuação do crime organizado nas eleições de 2026. Relatório não cita nomes de países, mas auxiliares de Lula têm preocupação com os Estados Unidos. Com o suplente alinhado, ministro descarta voltar ao Senado para votar em Messias. Segundo o suplente de Carlos Fávaro, José Lacerda assumiu o mandato em outubro. Temos também aqui um outro destaque. PL de Nicolas se aproxima de vice de Zema em meio à disputa na direita por governo de Minas Gerais. Sem candidatura a governador, legenda busca chapa competitiva para lançar nome ao Senado. E briga entre Michele e deputada envolve vaga ao Senado no Ceará. A ex-primeira-dama faz lobby pela vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. E mulheres votaram para presidente pela primeira vez em 1945, mas foram ignoradas por candidatos e partidos. Primeira eleição presidencial com voto feminino foi também a primeira com ampla participação social. Agora no site de notícias do Estado de São Paulo, temos aqui um destaque. Com Messias, Supremo troca de perfil. Saem juízes e juristas e entram ministros de governo. Últimos presidentes da República optam por um alinhamento político em detrimento de perfil exclusivamente jurídico que norteava as nomeações do passado. E entenda, um outro destaque também aqui no site do Estadão, entenda a engenharia por trás da retirada de 1,5 mil caminhões de areia do canal de Ilhabela. Essa intervenção vai custar 6,4 milhões de reais e quer recuperar a profundidade ideal para a navegação, evitando o possível encalhe das balsas. Agora, temos aqui na seção de opinião do Estado de São Paulo, Alcolumbre rebaixa o Senado. Em nota mal criada, Alcolumbre expõe rixa com Lula e conspurca o processo de escolha de ministros do Supremo. Já o segundo texto fala sobre a República das Sombras. O sigilo irregular do Itamaraty expõe uma cultura de opacidade
que ameaça a ideia de governo republicano. E o empresário imprestável. Socorro de 20 bilhões custará caro ao governo e não resolverá a crise nos Correios. Agora, no Judiciário Brasileiro, temos aqui a primeira matéria, que o Supremo Tribunal Federal determina que o general Heleno passe por perícia médica para comprovação de estado de saúde. O ministro Alexandre de Moraes pediu a avaliação completa do general diante de informações contraditórias a respeito do diagnóstico de demência mista. Também temos aqui um destaque para a Rádio Justiça: exposição de crianças na internet é tema de entrevista. E aqui informa que ainda na programação de hoje, desta terça, tem aí uma reportagem sobre o acesso a direito à educação aqui no nosso país. E o site do Judiciário traz a nota de pesar do ministro Nunes Marques. O ministro lamenta a morte da ministra aposentada do STJ, a Suzete Magalhães. STF e CNJ promovem um seminário sobre regularização fundiária. Esse evento discutirá modelos, práticas e articulações necessárias para aprimorar a governança fundiária no país. Um outro assunto: Repórter Justiça aborda os desafios da adolescência na TV Justiça. Uma etapa de descobertas, conflitos e dúvidas, a adolescência também é uma fase de incertezas, mas importante para definir valores e para construir a identidade do jovem. E o Supremo Tribunal Federal nega a possibilidade de candidaturas sem filiação partidária. Essa decisão unânime reconhece que filiação a partidos políticos é uma exigência da Constituição Federal. E ministra Carmen Lúcia defende a democracia em evento na Fundação Casa de Rui Barbosa. A ministra ressaltou que a democracia é uma experiência de vida que se constrói, se escolhe e se aprimora. Agora, na Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque no site que a Polícia Federal faz operação contra ataques cibernéticos a deputados federais. Alvos de hackers foram favoráveis a igualar aborto a homicídio. E um destaque também para a BIM. Segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026. A agência divulgou publicação que antecipa riscos para o próximo ano. E a exposição celebra cultura cearense nordestina em Fortaleza. Essa mostra reúne 250 obras de 50 artistas da região Nordeste. O Museu de Arte Contemporânea do Ceará estreia nesta terça a exposição Bloco do Prazer no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Aqui diz que essa mostra é gratuita e, segundo os idealizadores, busca repensar a festa como linguagem cultural e afirmação também da identidade coletiva. E o próximo destaque sobre o meio ambiente também diz que estudo aponta irregularidade em 37% dos processos de mineração no país. E a seleção feminina encerra 2025 com amistoso contra Portugal. A partida será disputada a partir das 4h45 da tarde, na próxima terça-feira. E sobre a questão do HIV e da AIDS, o Brasil vai investir em acordo por PrEP de longa duração. O ministro da Saúde diz que pasta busca transferência de tecnologia. E defesa de Braga Neto, como nos diz aqui, recorre ao plenário do Supremo contra a condenação. E uma ferramenta do Banco Central permite bloquear a abertura de contas falsas em bancos. Proteção visa prevenir cidadãos e empresas de golpes e fraudes. E governo reajusta a remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal. O percentual de aumento varia de 19,6% a 28,4%. E CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas. A demissão foi publicada no Diário Oficial
dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro. E ainda sobre esportes, temos um destaque para o handebol. O Brasil fecha a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento. A seleção brasileira derrotou a Suécia por 31-27. Por último, falando sobre saúde, diretriz da OMS para a obesidade passa a incluir caneta emagrecedora. Dieta saudável e atividade física devem estar associados ao uso. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha e faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.